Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso devocional no livro de Provérbios, O Caminho, Sabedoria para o tempo de hoje. Vamos ler o texto? Vamos lá? Diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria de sua boca, procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará dos caminhos maus, dos homens e das palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os fiéis serão arrancados. Bom, esse texto, gente, fala sobre a gente buscar a sabedoria que vem de Deus. Não adianta a gente achar que a sabedoria vai simplesmente acontecer na nossa vida de uma hora para outra. É necessário que a gente busque sabedoria. E é necessário a gente entender que essas palavras precisam estar dentro do nosso coração. Ou seja, a sabedoria não começa somente com o conhecimento, a informação sobre algo, mas com a disposição para ouvir, a disposição para guardar no coração e escolher viver aquilo que Deus ensina, mesmo quando vai contra tudo que a gente acredita. A gente está numa época em que tudo é muito rápido, muito fácil, mas será que com a sabedoria é desse jeito? Será que todas as coisas que a gente consegue são rápidas e fáceis? Obviamente não. Então, a sabedoria de Deus, ela precisa ser opcional. Eu preciso querer. Eu preciso buscar essa sabedoria. Eu não posso viver, como diz aquela música, deixa a vida me levar. Eu preciso buscar a Deus e buscar essa sabedoria. Qual aplicação nós podemos tirar para a nossa vida hoje? Nós precisamos ser sinceros com os nossos sentimentos e sinceros com os desejos que estão no nosso coração e na nossa mente. Pedir a Deus que nos dê maturidade, clamar por isso. E precisamos entender que a sabedoria ela não depende de improviso, ela é um trabalho duro de todos os dias. Então, se a gente só busca a Deus quando está em crise, se a gente só abre a Bíblia no culto, se a fé parece apenas no domingo, né? Então, o problema não é falta de sabedoria, é falta de compromisso, é falta de busca da palavra de Deus. A sabedoria de Deus, ela cresce em nós quando a gente aceita, guarda e pratica. Guarda esses 3 verbos no teu coração: aceitar, guardar e praticar. Gente, existe muitas pessoas que sabem diversas coisas. Assim como a pessoa que faz aula na autoescola, que tira a carteira de habilitação e sabe que não deve andar sem capacete, mas anda sem capacete, ela tem um conhecimento, mas não aplica esse conhecimento no seu dia a dia. Então nós precisamos aplicar tudo isso no nosso coração. Veja, existem pessoas que sabem que não devem trair seus cônjuges, mas mesmo assim os fazem. Há pessoas que sabem que não devem
roubar e mesmo assim roubam. Há pessoas que sabem que não devem enganar e mesmo assim enganam. Então, existe maldade no mundo. E nós precisamos ter sabedoria para tomar as decisões certas, escolher viver uma vida sábia segundo a palavra de Deus. Mas isso depende de um esforço constante da minha e da sua vida em buscar a Deus e ver na sua palavra não somente um livro comum, mas um livro com instruções claras para aquilo que a gente deve e não deve fazer na nossa vida. Da mesma forma, ele fala das mulheres sedutoras, das mulheres que se insinuam mesmo sendo comprometidas. Gente, isso não leva a lugar nenhum. Pessoas comprometidas, elas estão comprometidas. E isso pode levar à morte. Então, fuja das pessoas comprometidas, fuja das pessoas que se insinuam para você, mesmo sabendo que isso está errado. Vamos viver a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.